Muito bem, vamos começar. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos a presença. É sempre muito interessante contar com, enfim, ver para já muitas caras conhecidas. Isto, ao fim de alguns anos de estar na atividade, vamos nos conhecendo todos, uns há 40 anos, outros há menos tempo, mas igualmente um prazer enorme. Reunimos, enfim, a COFAS habitualmente organiza estas conferências. Este ano resolvemos inovar, criámos um modelo um pouco diferente. Vamos ocupar 2 horas, sensivelmente 2 horas do vosso tempo, com temas que nos parecem muito importantes e, simultaneamente, depois conviver um pouco, fazermos aqui um pouco de network, trocarmos impressões sobre como, enfim, como está a atividade de todos e, portanto, julgo que vai ser um fim de tarde muito interessante, num calor abrasador. E, portanto, é sempre agradável, e ainda por cima no Porto, que também é outro ponto muito importante. Começava a apresentar os oradores, portanto, nós vamos hoje contar com 3 temas, portanto, vamos tentar abordar, falar um pouco da geopolítica e da estratégia, que é um momento muito atual, que vivemos desde a guerra da Ucrânia. Às vezes esquecemos que esses temas são importantes, e antes das guerras eles são importantes, e com as guerras muito mais. Hoje, com a questão de Israel e do Hamas, que é outro tema também muito relevante para nós, para todos nós como cidadãos e nas nossas atividades. Depois passamos para um tema da economia a nível mundial, com o Bruno, o nosso colega de França, já apresento os oradores. E depois vamos abordar a economia portuguesa, porque é um tema que é relevante, que é um tema que nos diz respeito a todos nós. Então começava pela ordem de início da conferência, vai ser com o professor José Pedro Teixeira Fernandes. Eu vou aqui à cábula, porque, enfim, isto com a idade a gente já não consegue relembrar-se tudo ao mesmo tempo. Que é licenciado em Direito pela Universidade Católica, é doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade do Minho, é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, investigador associado do Instituto de Defesa Nacional, professor coordenador do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, é autor de diversos livros e artigos científicos nas áreas da geopolítica e geoestratégia, economia política internacional, União Europeia e direito internacional, e colabora na análise de política internacional com a RTP e Jornal Público. Depois vamos ter o professor Paulo Mota, que é doutorado pela Faculdade de Economia do Porto, uma faculdade muito importante, com umas instalações muito agradáveis. Eu estive lá aqui há uns anos e gostei. É diretor do mestrado de Economia e Administração de Empresas, leciona às cadeiras de Política Económica e Mercados e Operações Financeiras do mestrado de Economia e Administração de Empresas e Economia... é isso. E foi colaborador portanto, publicou vários livros e artigos e consultor da Bolsa de Valores de Lisboa e do Porto. E, por último, temos aqui o nosso colega, o Bruno Fernandes, que é o chefe do Departamento de Investigação Macroeconómica da COFAS, licenciado em Economia Internacional na Universidade de Paris-Dauphine, exerceu funções de serviço económico no Serviço Económico Regional da Embaixada de França Argentina e no Gabinete Internacional de Diagnóstico e Previsão do Ministério da Economia e Finanças francês. Foi também professor de Economia Pública no Sciences Po Paris e é um luso-descendente que eu tenho muito gosto também de ter presente nas nossas conferências, porque é sempre interessante falar-se da economia mundial em língua portuguesa. E na COFAS, que é muito importante. Portanto, agradeço a vossa presença também, dos convidados, e dava início à nossa conferência com o professor Óscar Afonso. Com o professor José Pedro Teixeira Fernandes. Muito obrigado. Penso que me estou a ouvir em boas condições. É um gosto estar aqui. Queria começar por os meus agradecimentos à COFAS por me terem convidado para este painel. Obviamente que é também para mim uma experiência muito agradável e que me honra poder comunicar aqui algumas ideias do ponto de vista geopolítico. Um tema sempre muito vasto e também sujeito a alguma dispersão. Este ilustre público. Cumprimento naturalmente também aqui os meus colegas neste painel, depois teremos a oportunidade de interagir. Para já, eu trazia aqui uma apresentação que espero que não seja muito longa. São mais alguns slides, cerca de 30, talvez seja muito, mas eu posso cortar alguns, para, no fundo, lançar o mote, lançar aqui a análise, a nossa conversa, sobre vários aspectos. Ora, isto para já não parece estar a funcionar.
Alguma questão aqui diferente do habitual, do carregar nos botões de seguir? Alguma ajuda, por favor? Ou eu estou a fazer alguma coisa mal, ou há aqui algum problema. Peço desculpa. De contacto. Sim, as pilhas pegam umas partidas. Ok, pronto. O equipamento tem sempre razão, não é? É que se costuma dizer. Pilhas ou... Bom, primeiro uma breve introdução, mas eu posso aqui adiantar o que é que vamos abordar. Fundamentalmente eu vou focar na guerra da Ucrânia. Não tinha ainda preparado, não foram só os serviços secretos de Israel que foram apanhados de surpresa, eu também fui, não é? Não tinha nenhuma informação privilegiada que mais ia atacar no fim de semana Israel, apesar dos 50 anos do Yom Kippur poderem alguns vaticinar coisas desse género. Mas claro que podemos falar, e eu também poderei referir algumas coisas. Depois, inevitavelmente, a rivalidade Estados Unidos-China, ou China-Estados Unidos, e um pouco também a questão da geopolítica da energia, sabendo que o tema vai ser aqui também abordado, mas pronto, há sempre aqui alguma perspectiva diferente da minha parte, mais geopolítica. Bom, isto para já é apenas enquadrar e lembrar uma coisa que eu acho que é interessante para nós portugueses e na parte do mundo em que vivemos. Isto é um índice global de paz. Isto tem muitos indicadores, isto não é apenas indicadores internacionais de violência, tem a ver com criminalidade, questões internas de turbulência, bom, manifestações que podem descambar eventualmente em coisas mais agressivas. E acho que é uma das coisas que confirma aquilo que nós temos a percepção. Portugal está no top 6º lugar aqui e confirma, de facto, que vivemos numa área pacífica, estável do mundo, que nos põe ao abrigo de muita coisa. Claro que não nos coloca ao abrigo de tudo, é evidente que estamos num mundo interligado, mas se olharem para estes indicadores, só para termos aqui, por exemplo, uma ideia, é claro que isto é muito também a violência às vezes interna, mas olhamos, por exemplo, ao caso do Brasil e dos Estados Unidos, e eles vão-nos aparecer aqui nestes índices, por exemplo, à volta de 129, 130. Como qualquer índice é discutível exatamente se isto reflete a realidade, depende dos indicadores, mas dá a ideia realmente que as coisas são um bocado diferentes ou bastante diferentes. Bom, em termos geopolíticos, este é o lado bom também para nós. Claro que muitas vezes isto nos leva a subestimar a turbulência geopolítica noutras partes do mundo, porque assim, se nós não conhecemos muito o mundo, ou por viagem, ou por experiência de negócios, ou por vida académica, outra qualquer, a tendência de todos nós é extrapolar a realidade que conhecemos, não é? Bom, e a realidade aqui realmente não é muito exemplo de outras partes do mundo. Tenho aqui, isto é uma curiosidade, e se calhar conhecem bem, uma avaliação de riscos feita pelo Fórum Económico Mundial. Não é uma análise técnica feita por especialistas de avaliação de risco geopolítico, é uma análise que se baseia em inquéritos feitos a executivos que participam e estão associados ao Fórum Económico Mundial. Bom, vem aqui preocupações, obviamente, do ambiente, a questão também energética, os populismos, as rivalidades geoeconómicas. Bom, em geral, muitas das coisas que nós temos a percepção que correm riscos estão aqui. Mas vamos agora, outras não estarão, é evidente, vamos agora olhar com um pouco mais de detalhe, lançando depois a conversa, pelo menos da minha parte, sobre a guerra da Ucrânia e os seus efeitos colaterais, ou seja, um conflito com estas características tem muitas ramificações. Há algumas que são relativamente possíveis de antecipar e eu diria que outras com uma dose elevadíssima de imprevisto. Bom, o primeiro efeito colateral toda a gente conhece. É a ideia de termos a paz perpétua, usando aqui o imaginário filosófico do Kant, que a União Europeia tinha construído e que vivíamos numa parte do mundo ao abrigo de guerras. Bom, isto é verdade para a União Europeia, mas não é verdade todo para a Europa geográfica e até muito próximo da União Europeia. Bom, esta é uma primeira sequela disto e que obrigou até a União Europeia a fazer aqui muitas transformações que ainda não sabemos muito bem onde é que nos vão levar e a repensar até o seu modelo e forma de atuar no mundo. Há aí uma expressão que devem conhecer da Comissão Geopolítica da Ursula von der Leyen. Isso se calhar diz muito e não me diz muito, mas, bom,
Depois pode-se também analisar. Isto é apenas um mapa, aliás, já tem mais um mês da frente de batalha e de um conflito provavelmente, salvo também aqui algum acontecimento surpreendente ou abrupto que não está exatamente previsto, na minha opinião, vai durar muito tempo. Porque isto tem todos os condimentos do impasse e da guerra de exaustão, ou seja, aquela em que só por um colapso da economia ou de um esgotamento de recursos ou um fator que se atravessa completamente a alterar isto, irá acabar de uma forma ou de outra. A União Europeia teve que se envolver nisto, por razões compreensíveis, já aplicou aqui uma quantidade de pacotes à Rússia, tem aqui até alguns dos que já vêm desde a invasão da Crimeia. Se calhar nesta altura também não tem muito mais margem de manobra para fazer o que já fez. Talvez é mais esperar que os resultados vão aparecendo, todas as medidas que lançou. Agora, isto tem muitos efeitos e, na minha opinião, uma das grandes incógnitas dos próximos tempos vai ser perceber que efeito isto vai ter na Alemanha. Porque a Alemanha é central para a União Europeia. Eu acho que os alemães estão gradualmente a tomar consciência do que a sua vida vai andar para trás, a nível económico de bem-estar. E isto vai se refletir nos processos de votos. Já vimos isto na Baviera este fim de semana. E provavelmente vai tirar votos aos partidos tradicionais, fazer avançar os partidos populistas e tornar a Alemanha muito menos propensa a financiar a União Europeia e a participar noutros processos, se isso avançar politicamente assim. Reparem, tem aqui Reuters, a início deste ano, com base em estudos dos organismos empresariais, 160 mil milhões de euros. Vamos ver depois a conta exata quando o conflito acabar. E vamos também ver depois quem vai pagar a fatura da reconstrução da Ucrânia. Porque se também se for para a União Europeia, os alemães estão no centro. Isto é altamente delicado, porque reparem, por um lado, a indústria alemã, como sabem, tinha vantagem competitiva ter um fornecedor que até à guerra era mais ou menos fiável. Há aqui um parênteses interessante. Vejam, o que apareceu aqui no Médio Oriente este fim de semana, no fundo, é o padrão normal dos conflitos geopolíticos e é o padrão normal, foi restabelecer a normalidade da turbulência geopolítica nos mercados de energia. É o clássico do Médio Oriente, entra derrompante e estraga aqui as tendências. A novidade foi a Rússia fazer isso. Porque a Rússia, se pensarem, desde 73, com a Guerra do Yom Kippur, 78, 79, com a Revolução Iraniana, outros, nunca tinha atuado exatamente desta maneira. Agora, nós podemos estar sobre um duplo efeito de choque. Vamos ver como é que isto evolui. Não é? Porque isto interessa à Rússia, não tem nada a ver com isto, mas interessa, obviamente, à Rússia. Interessa aos do Médio Oriente, que todos dependem do rendimento do petróleo, ainda por cima numa fase de transição energética de perda de rendimento. Portanto, saem todos a ganhar. Nós é que não. E a Alemanha, no meio disto, e se lhes juntarem um outro problema alemão crítico, que é o azedar da relação com a União Europeia, da China e com os Estados Unidos também, que retira mercado e retira potencial de exportação, a Alemanha, eu diria, os dois grandes fatores de prosperidade da Alemanha estão sob tensão evidente. E não é fácil mudar assim rapidamente e reconstituir o modelo, mesmo com o otimismo na transição energética. Bom, outro aspecto, os senhores e as senhoras que estão aqui já devem, se calhar, ter lido muito, têm opiniões, se calhar, até melhor fundamentadas que eu sobre se o dólar vai ou não vai continuar a ter a supremacia esmagadora nos mercados. Mas há uma discussão que ciclicamente reaparece, aqui estão a ver alguns dados, mas há sinais, não sendo eu, obviamente, um especialista nesta área, que é muito específica, mas há sinais, eu diria, não imediatos, mas uma tendência mais gradual, talvez a acelerar-se, que é um dos efeitos colaterais da guerra da Ucrânia. Ou seja, isto está latente há muito tempo, mas vai provavelmente, em alguns casos por necessidade, noutros casos porque coloca o problema na agenda política, noutros porque dá visibilidade ao assunto, acelerar um processo de alternativas, ao qual se pode juntar, na minha opinião, lá está, fator a ter em conta, o comércio internacional das commodities, nomeadamente, por exemplo, do petróleo, que se desloca cada vez mais para a Ásia. Também vemos aqui que, se os clientes estão na Ásia, por que usar o dólar? Não é como se está a usar até agora, e nomeadamente a China, não é? Bom, nada disto será amanhã, nem nos próximos tempos, acho eu. Mas a tendência eu acho que está em marcha, vamos ver se acelera, se é lenta.
e com muitas repercussões económicas, financeiras e geopolíticas também, se acelerar. O mundo mudou muito. O G7 voltou a ser falado. Eu acho que há aqui uma das coisas curiosas, se por um lado, já há tanto tempo que não falávamos tanto do Ocidente e G7, ou seja, há indiscutivelmente um reforçar da coesão do Ocidente, ou houve até agora, e do G7, dos países mais industrializados. Mas, ao mesmo tempo, não tínhamos ilusões. Isto não trava a tendência estrutural do resto do mundo estar a deslocar para outras áreas. Ou seja, o poder relativo do G7, por muito coeso que ele seja e tenha mostrado a sua força e tem mostrado muito, vem gradualmente a diminuir e não vejo motivo nenhum, salvo alguma coisa também completamente imprevisível, que deixe de ser assim. Tem aqui dados, bom, Statista recolhe informações noutras fontes, aqui penso que foi o Fundo Monetário Internacional, mas que nos mostra que o G7 dos anos 70 não tem nada a ver com o peso das economias hoje em 2020, nem terá provavelmente em 2030. Quer dizer, dos clássicos do G7 fica lá os Estados Unidos, a Alemanha e o resto, no fundo, se fossem mais economias, saía, não é? Do ranking. Portanto, isto é importante não perder de vista que o mundo continua a mudar, que o poder se continua a deslocar. Eu acho que temos aqui, se me permitem, também uma coisa curiosa. Não muda tão depressa como os rivais do Ocidente gostariam, mas muda. Ou seja, muda, não é? E, portanto, estes processos em marcha, de facto, podem levar aqui a muitas questões. Bom, uma óbvia é a rivalidade sino-americana. Uma óbvia rivalidade sino-americana, que está para durar. Aliás, é antecipada, pelo menos das próximas décadas, a grande rivalidade. Se calhar todos estes conflitos que nós temos nesta altura serão coisas relativamente de menor dimensão, se tivermos em conta a possível dimensão de um conflito envolvendo as duas maiores potências mundiais. Da área mais geopolítica, estão a ver aqui um trabalho, não sei se o nome diz alguma coisa, do Graham Allison, que publicou um livro que está traduzido em língua portuguesa sobre o que ele chama a armadilha Tucídides, usando um exemplo da antiguidade clássica da rivalidade entre Atenas e Esparta. Mas, no fundo, ele põe aqui em comparação a China e os Estados Unidos, e isto evidencia, de facto, os enormes saltos da China. Não significa que a China não tenha as suas vulnerabilidades, como estamos também a ver, demográficas, económicas, nos seus mercados, seja financeiro ou de imobiliário, e que seja sempre uma autoestrada de progressão e poder, mas, na realidade, já contraria muito o poder dos Estados Unidos e do Ocidente em muitas partes do mundo de maneira visível. As grandes empresas são um bom barómetro disto. Quer dizer, há 20 anos, empresas multinacionais da China no top, isto era para os Estados Unidos, para o Japão, para a Alemanha, para o Ocidente, aparecia uma ou outra, e isto alterou-se drasticamente, como podem ver, até existindo neste momento, se calhar, mais multinacionais de topo chinesas do que americanas. Claro que muitas são estatais, são criadas, obviamente, pelo Estado chinês. Bom, um outro ponto aqui importante é, do meu ponto de vista, a transição energética, que tem múltiplas ramificações, desde as quais uma ramificação de poder óbvia. Ou seja, não sei como é que vai ficar o mundo quando ela se concluir, mas eu imagino que as hierarquias de poder não vão ser as mesmas a que estamos habituados. E, normalmente, a experiência empresarial e económica mostra que quem está instalado no modelo tem mais dificuldade em mudar, porque tem um modelo de sucesso, tem resistência à mudança, tem uma estrutura montada, portanto, tem mais dificuldade, provavelmente, em liderar o novo modelo. Não é necessariamente um obstáculo intransponível, mas isto verifica-se. No caso da China, desculpa só voltar atrás, não há qualquer dúvida que ela anda há muitos anos a posicionar-se duplamente. É o maior poluidor mundial. Não há acordo nenhum ambiental global sem a China ser central. Não vale a pena, isto eu não tenho aqui indicadores, mas a China e futuramente a Índia serão centrais em qualquer acordo global, por muito que os europeus façam e os Estados Unidos façam.
Porque os níveis de poluição e de emissões de dióxido de carbono e essas coisas estão cada vez mais por ser aí. Mas não é essa agora aqui a questão, é exatamente da tecnologia, dos avanços que a China está a procurar marcar a terreno. E reparem, a China tem tudo a ganhar com isto, não só porque também resolve um problema ambiental grave como todos, e lá certamente é grave, como, no fundo, retiram um fator de poder aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, neste modelo da economia do petróleo e gás natural, estão no topo. E isto dá-lhes muitos trunfos, mas também é uma resistência à mudança ao mesmo tempo. A China não tem esses entraves, tem petróleo, mas não chega notoriamente para as suas necessidades, não teve a revolução do shale oil e essas coisas, e, portanto, tem, se calhar, aqui um estímulo maior para isso. Bom, mas a rivalidade ocorre em muitas frentes. A questão mais crítica, este slide, desculpa, vou passar, a questão mais crítica é sempre de uma luta que, às vezes, o simbólico e o prestígio, a influência, não se transformam num conflito catastrófico. Porque, reparem, isto é o tal armadilha Tucídides, que o autor faz. Vai buscar exemplos da história. Bom, quase todos acabam em guerra. Ou seja, imaginem uma potência dominante e tem outra desafiadora, que ascende. Há sempre um momento mais à frente de conflito, ou quase sempre. As boas notícias são que, nos últimos casos, foi mais pacífico. Ou seja, o mundo também aprendeu algumas coisas com os erros do passado. Mas, porque também uma curiosidade, porque a armadilha Tucídides? A tese do Graham Allison, usando essa metáfora da antiguidade clássica, é mais ou menos a seguinte. O conflito torna-se inevitável por razões às vezes objetivas e subjetivas. E aqui vem o problema. Quando se instala a ideia da inevitabilidade do conflito, ou quando se instala um clima psicológico assim, que se eu não travar o competidor agora, daqui a 10 anos isto vai estar pior, isto é a engrenagem da guerra. Se vê como não possibilidade de cooperação. Se imagina que o competidor dali a 5 ou 10 anos vai estar mais forte. Isto é propensão de eu tenho que o travar e quanto antes o travar melhor. Claro que isto muitas vezes acaba num desastre. Não é? Esperemos que não seja isto que ocorra entre os Estados Unidos e a China, mas, claro, tem aqui o risco mais óbvio, que tem um enorme simbolismo para a China, como podem imaginar. No fundo, isto para os chineses e o governo de Pequim é completar o ciclo da ascensão e de fechar o século da humilhação à mãos dos ocidentais e fechar o século, no fundo, da República Popular da China. E, obviamente, para o Ocidente e para os americanos em Portugal, é exatamente o que eles não querem em termos de uma China triunfante no mundo, a marcar o terreno largamente na Ásia-Pacífico e essas coisas. Bom, e depois, no meio de tudo isto, obviamente, a Taiwan é uma peça central nas cadeias de abastecimento, nomeadamente dos semicondutores, a indústria tecnológica, automóvel, etc. Não sei se já passei aqui muito o meu tempo, se ainda tenho aqui 5 minutos. Mais uma generosidade. Muito obrigado. Bom, eu vou só lançar aqui um mote, aqui um pouco da transição energética, e aqui vou aproveitar um pouco para ligar com o conflito atual, ou seja, com o conflito Israel-Hamas. Eu confesso que eu gosto de acompanhar também, por razões profissionais e curiosidade intelectual, os mercados da energia, e até estávamos a conversar informalmente. Mais ou menos há 15 dias antes, aqui uma coisa curiosa. Há 15 dias atrás, a perspectiva mais ou menos que se via, Financial Times, Wall Street Journal, Oil Price, pelo menos tudo o que é informação pública comum era, a aposta que isto irá próximo dos $100. Ou seja, o mercado de energia o petróleo deveria atingir nas próximas semanas os $100. Esta semana anterior, como se lembram, desceu significativamente até. Para 80 e tal, andava pelos 90, a passar, ligeiramente, desceu. Uma das explicações, isto só para constituir aqui também uma coisa. Sexta-feira, uma das explicações que dava no Financial Times, e que eu já tinha pensado também, é que na aproximação Arábia Saudita, dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, não sabem, é uma peça central disto. E naquele jogo de trocas, que não tem nada a ver com os direitos humanos, infelizmente, mas naquele jogo de trocas e compensações, a Arábia Saudita teria sinalizado
que poderia ter uma atitude mais colaborativa com o Ocidente e com os Estados Unidos, ou seja, no fundo fazendo o que todos nós gostávamos também na Europa que fizesse, que é sobe o preço, atua como regulador, mas regulador para fazer descer o preço. Tem capacidade, tem possibilidade de colocar no mercado. Não o faz, tem alinhado com a Rússia. Os mercados perceberam isso. Não estavam à espera, era do dia seguinte. Nem ninguém, não é? Pronto. E já vi a engrenagem e ramificações altamente complexas disto. Onde eu quero chegar, no fundo, é a OPEP e a OPEP+, reparem, e aqui entra a questão da Rússia, não são um acaso a OPEP+. Há uma coisa que às vezes as pessoas não têm presente, que é, onde é que surgiu a OPEP+. Bem, ela surgiu em 2016. Isto é acaso? Não é acaso. É uma consequência direta do Acordo de Paris. É fácil ligar as peças. Porque todos os grandes produtores de petróleo que nunca se entendiam, a OPEP nunca se entendia com a Rússia, nem nunca tinha havido grandes concertações, passaram a entender-se porque perceberam, ou alinhamos aqui mais ou menos estratégias e maximizamos o ciclo durante 15, 20, 30 anos, ou então vamos todos perder nisto. E isto é o que tem funcionado. Houve aquele momento em 2020 que a Rússia ainda tentou asfixiar a Arábia Saudita e a Arábia Saudita a Rússia, mas também perceberam que não iam a lado nenhum e tiraram as conclusões. E as conclusões têm-se visto neste conflito da Ucrânia, por muita pressão que os americanos façam, a Arábia Saudita tem olhado para um lado e tem, mas é alinhado com a Rússia. Estaria a sinalizar o inverso, que seria uma grande vitória dos Estados Unidos e boa também para nós, e que daria muito jeito ao presidente americano em ano eleitoral que se aproxima, para descer também o preço dos combustíveis, que ironicamente ainda é mais sensível nos Estados Unidos, apesar de ser muito mais barato que na Europa. E o trunfo de, obviamente, pela primeira vez ter um Estado com a importância da Arábia Saudita a reconhecer Israel, e tudo isto foi descarrilado pelo Hamas, provavelmente tem por trás o Irão, direto ou indiretamente, aí não sei, depois exatamente as conexões, porque isto é difícil de dizer assim. Mas se a velha geopolítica do petróleo nos faz dor de cabeça, a nova também vai dar, isso é outra questão. E eu acho que uma ideia importante é estarmos preparados, e acho que muita gente nem sequer na União Europeia nem sequer percebeu isto. Nós vamos estar sob o efeito de transição permanente de potencialmente dois choques geopolíticos, o da velha geopolítica e o da nova geopolítica. O da velha é isto, vai andar aqui uns 5, 10, 15 anos a atormentar-nos porque às vezes os acontecimentos ocorrem, outras vezes até é útil que ocorram. Não é? Já não estou aqui para teorias da conspiração, mas isto também, a instabilidade, muitos ganham com a instabilidade, não é? Muitos ganham com a instabilidade. Não vale a pena andarmos aqui a dizer que não é, porque é assim. Desde Estados a traders, mais não sei o quê. Bom, mas, ao mesmo tempo, se nós nos libertamos da velha geopolítica da energia, e é muito bom para a União Europeia que o faça, por razões ambientais e de autonomia energética, a verdade é que a União Europeia tem dado passos interessantes nisso, mas tem um longo e difícil caminho. Porquê? Podem ver aqui, por exemplo, no automóvel, assim, isto vai mudar a forma de produzir os veículos, os componentes, mas vai lançar inevitavelmente uma competição que já está em marcha sobre minerais a uma escala que eu acho que ainda hoje nem conseguimos imaginar exatamente o que vai ser necessário, porque, repare, nós falamos, o mercado automóvel cresce imenso. Está bem, estamos a falar de 2 ou 3%, a gente vê aí o que é que isto representa no mercado. Quando isto andar aí pelos 25, 30 e tal, é que vamos ver o que é que isto implica de infraestruturas, o que são a competição pelos recursos para os produzir e esse tipo de coisas. Ora, isto leva-nos a um tema que vai andar a par do outro que estávamos a falar, que é a competição por estes minerais críticos e que, mais uma vez, por azar, aparecem em muitos dos países que realmente só dão problemas geopolíticos e têm turbulência e nada recomendáveis do ponto de vista de estabilidade democrática, direitos humanos e fazer negócios transparentes. Pronto, e a China tem, isto parece quase a roda da sorte, a China tem aqui mais uma vez um trunfo. Porque já anda há uns tempos a preparar-se para isto, tem recursos minerais, depois não tem os entraves ambientais para minas e mineração e refinação. Reparem, pelo que eu leio, para abrir uma mina nova na União Europeia, nisto, são quase 10 anos. Na China, imagino que aquilo uns meses já deve estar a funcionar, autorizações ambientais, aquilo... Não é? Bom, é evidente que é mau para o ambiente, mas eles colocam aquilo no mercado, refinam, mantêm lá as capacidades. Nós, europeus, não queremos ter a poluição aqui, mas estamos-nos a colocar nas mãos dos outros. Esse é outro problema e eu terminaria com isto. É que há aqui um dilema muito grande quando nós não estamos aqui a fazer o desfazamento
disto. Reparem, nós fechamos, por exemplo, a refinaria aqui em Leça da Palmeira. Bem, mas vamos continuar a precisar do produto refinado. No Ocidente ninguém os quer, mas isto depois fica no Médio Oriente e noutros que, no tempo de transição, reparem, são os únicos que investem e são os que depois podem fazer ainda mais chantagem, porque durante uns certos anos até aquilo cair, são os únicos que têm lá a capacidade para regular o mercado, que é o que está a funcionar. É o que está a funcionar, porque nós vamos aí a um banco, ele não nos se queremos investir em energia, no tradicional, disse, está maluco, desculpa, isto já passou de moda, isto agora é só ambiente. Muito bem, reparem, não entendam mal isto, eu sou perfeitamente sensível e acho que devemos transitar o mais rápido possível. Agora, não podemos fazer isto com aquele idealismo que isto é uma autoestrada sem problemas geopolíticos. Não vai ser. E se estamos à espera, infelizmente eu aqui tenho pessimistas, se estamos à espera de um mundo harmonioso, onde quem produz petróleo e gás natural vai acertar os mercados connosco à medida que isto, esqueçam, não vivem neste mundo, não é? Esqueçam porque já se percebeu que a estratégia é desregular os mercados, desacertar os mercados, provocar os choques energéticos e maximizar os lucros. Claro que depois vai-se fazer outro discurso público, mas isso também já sabemos que é assim, infelizmente. Bom, eu terminava com isto, já me alarguei um pouco. Muito obrigado e depois, obviamente, teremos oportunidade aqui também de conversar. Muito obrigado. Muito elucidativo esta apresentação. Vai ser interessante depois para a parte do debate e de perguntas que na parte final aqui da nossa conferência vamos ter a oportunidade de ter e de colocar umas questões, porque é um tema muito interessante, das matérias-primas.